Deixa eu ver se as fluorescências iniciou um vídeo. Olá, boa tarde. Tira o som. Tira o som. Somos manias de primeira viagem. A gente está iniciando aqui, somos todo mundo começando, então nós somos bons nessa parte de tecnologia. Vamos adicionar aqui a Priscila. Pri, a gente te convidou aqui. E já veio que a Poema entrou. Feliz em ter você aqui nos prestigiando. Pri, eu te mandei o convite. Boa tarde. Aê! Virei. Boa tarde, meninas. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão nos prestigiando. Aos poucos as pessoas vão entrando também. Deixa eu ajeitando aqui. Rosa, você vai apresentar? Sim. Então, eu sou Michele Giglioli. Aqueles que não nos conhecem, né, que podem estar entrando e assistindo a gente agora, daqui a pouco. Essa é a Dilene, a Priscila, que vai compartilhar esse momento com a gente. Então, ficamos todos muito felizes de estar aqui nesse momento, no Dia das Crianças, no Dia de Nossa Senhora, nesse dia fantástico que até agora, pelo menos aqui em Guarulhos, estava calor, agora está virando tempo, mas estava um dia muito bonito, um dia muito precioso para a gente. Legal. Aqui também na Baixada tá calor. Agora Você o tá tempo falando fechou. qual cidade que você está falando, Pri? Mongaguá. Mongaguá. Isso. Cidade muito bonita também. Gosto É. bastante. Então tá, então eu vou pedindo para as pessoas assim, que forem entrando, né, compartilhando a nossa live, trazendo pessoas novas para poder conhecer esse mundo, né, que tem muita coisa para a gente aprender, para a gente compartilhar. Então, todos sejam muito bem-vindos. O Espaço Florescência, Pri, agradece a sua disponibilidade por estar aqui dedicando esse tempo, né, para poder compartilhar seus conhecimentos, a sua jornada. Eu que E agradeço. primeira coisa, a gente vai começar com uma meditação, né? Uma coisa para a gente centrar, porque é muita adrenalina, muitas emoções. Então, vamos primeiro, nesse primeiro momento, fechar os olhos, todo mundo, cada um do seu jeito, no seu canto, serenamente. E vamos escutando o barulho aqui do tambor. Não sei se vocês conseguem visualizar que é de tocando. Vamos concentrando, concentrando. À medida que as pessoas forem entrando, se conectando com essa batida. Vamos recebendo a bênção da grande mãe, do Pai Céu. Nos conectando com os elementos, terra, água, ar.
deixando a agitação do dia para trás. Agradecendo por todos os ensinamentos que vamos ter aqui. Vamos trazendo mais presente para esse momento, aqui e agora. Bem-vindo a todos que estão entrando agora. Então, a gente está tendo alguns vizinhos aqui, mas está tudo certo. Então, a gente... Começando primeiro, quem é a Priscila, né? A gente queria que você falasse um pouquinho quais são os trabalhos que você faz, Pri. Me conta aí de você. Quem é você? Quem é a terapeuta Priscila que está aí? Para todo mundo conhecer, conversar, depois. Tá certo. Bom, primeiramente, obrigada, viu, pelo convite, meninas. É um prazer estar aqui hoje, podendo falar, apresentar um pouquinho sobre o meu trabalho, né? Para as pessoas que estão nessa live, para quem vai assistir depois, né? Muita gente assiste depois também, né? Então, vamos lá. Eu sou a Priscila Picon, eu sou terapeuta energética, eu trabalho com ervas desde 2010, porém meu contato com as ervas vem já há mais de 20 anos, né? De 2010 para cá foi onde eu comecei a aprofundar o estudo, o conhecimento das ervas. Eu também sou taróloga, eu trabalho com chakra terapia, radiestesia, e atualmente eu dou aula também na Casa do Espiritualista, o curso de fitoenergia lá na Casa do Espiritualista com a Mônica Bonfilho. E agora em novembro eu estarei, né, com muito prazer aí no Espaço Florescência também, passando o meu conhecimento, um pouco do meu conhecimento para vocês que se identificarem com a gente aqui nesse momento, assistindo essa live, a gente vai fazer outras, e antes do curso, né? Para vocês irem conhecendo, se afinizando. Ai, gostou do meu jeito? Gostou da energia? Gostou da energia das meninas? Bora lá aprender um pouquinho que vale a pena. E o meu método, né? De utilizar as ervas, ele é sem vínculo religioso. Então, assim, durante muitos anos, muito tempo, o uso das ervas ele ficou restrito a algumas religiões. E mesmo eu sendo de religião, matriz africana, eu não acho justo isso, porque eu acho que as ervas elas são tão abençoadas, né? O Criador nos deu para todos, nasce em qualquer quintal, em qualquer casa, em qualquer vaso, né? Então tá ali para todo mundo. Então, o meu trabalho é totalmente desvinculado do religioso. É para você cuidar da sua energia, para você cuidar da energia dos seus consulentes, pacientes, seja como você chame, né? Que vale muito a pena, é muito bom. As ervas, né, é um conhecimento que foi perdido ao longo dos anos, né? Sim. Eu tenho, assim, na minha família eu descobri recentemente que minha avó era benzedeira, minha avó paterna. Então, esse ensinamento, para mim, pelo menos, ele se perdeu. Ele foi passado para uma das minhas tias, mas ele não foi continuado assim da forma como eu acho que deveria ser, né? E assim deve ter acontecido para muitas outras famílias, porque todo mundo sabe que um chazinho de camomila vai acalmar, um chazinho de erva doce vai dar parte digestiva. Mas o quanto de conhecimentos, né, que não é só o chá, que pode ser o Sim. escaldapés, que tem várias formas, né?
E é interessante como o movimento, né, do planeta, da sociedade como um todo, está voltando para isso, né? Para olhar Está de se novo, voltando. a conhecer, as escolas já estão trabalhando com as vivências, né? Trazendo essas crianças para o cultivo, para o plantio, da importância de se conectar com a natureza novamente, porque inconscientemente as pessoas estão entendendo que precisam voltar, né? Para poder achar o seu centro, E achar todo o seu caminho, né? então, assim, ao meu ver, né, ao meu ponto de vista, né, lembrando sempre, eu gosto sempre de deixar bem claro assim, eu não sou a dona da verdade. É o meu ponto de vista de acordo com o meu conhecimento. O que que aconteceu, né? O uso das ervas, eles vêm desde de nossos antepassados, nossas vozinhas, né? Como você mesmo disse, a sua era benzedeira, e antes dela tinha outras, né? E naquele tempo não havia o remédio, não tinha farmácia, não tinha os fármacos, então era tudo as ervas, né? E elas tinham esse conhecimento. Só que naquele tempo não tinha esses meios que nós temos hoje para adquirir o conhecimento, né? Não tinha acesso. Então, como que foi passando o conhecimento? Foi meio que como um telefone sem fio. Então, assim, cada uma ensinava a seu modo para uma pessoa da família, que daí ela ia ensinar para outra, já ia de outro jeito, e assim por diante. E aí ficou naquela coisa restrita de que a camomila é para acalmar, a arruda é para inveja, a, a espada de São Jorge é para limpeza, e ficou naquilo. Por quê? Porque antes não tinha como se aprofundar no conhecimento. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem a possibilidade de obter o conhecimento, né? E entender que a camomila não serve somente para descansar, para acalmar. A arruda, ela não é só para inveja. A erva, ela não é um analgésico que vem para aliviar a dor do momento. A erva, ela tem o poder curador do nosso campo energético. Então, assim, se eu tô com um problema no estômago e eu vou fazer, lógico, o tratamento com o médico, porque se o meu estômago está com problema é porque ele já é o reflexo de um algo aqui dentro, um algo emocional. Então, com a fitoenergia, eu vou tratar, eu vou buscar a raiz dessa causa. Por que que meu estômago foi afetado? Foi só a má alimentação? Ah, mas meu estômago foi afetado e eu nunca tive uma má alimentação, sempre tive uma boa alimentação, tá? Então vamos buscar a causa disso. E aí a gente trata com as ervas a causa lá dentro, né? Lá na raiz, e isso vai se refletir aonde? No seu estômago, juntamente com o tratamento ali físico que você está fazendo. Pode não curar, de repente se tornou uma doença que não tem cura, tudo bem, mas ela vai aliviar, ela vai estabilizar. Por quê? Porque você parou de dar o combustível para alimentar ela e ela continuar crescendo. Então, hoje em dia, a gente tem esse vasto conhecimento, a gente tem acesso a tudo isso. E também, assim, tira essa coisa assim de que ervas só serve para banho de limpeza. Gente, é tanta coisa. É tanta coisa, eu sou doida da ervas, porque para tudo tem uma plantinha, para tudo tem uma erva, para tudo tem um algo e uma forma de fazer, você não precisa ficar preso ao banho. Eu tenho consulente alunos que, ai, mas eu moro com meus pais, como que eu vou fazer um banho, um escaldapé? Tudo bem, tem outras técnicas que você vai poder utilizar dentro do seu quarto sem incomodar ninguém. Então, assim, hoje em dia a gente tem acesso a tudo isso, né? Meninas, vão me cortando porque eu disparo falar. Não, fique em paz. A gente também gosta bastante de ouvir e de falar. E, Pri, como que foi a sua chegada nessa descoberta? Assim? E eu contei da minha avó que tem essa conexão. Como é que foi a sua descoberta? Conta pra Bom, gente. a minha mãe, ela era benzedeira também, né? Quando nós éramos criança, a gente se recorda dela benzendo na porta de casa, fazia filas, né? Para ela benzer.
Mas aí depois, com o passar do tempo, ela seguiu outro caminho, né? Ela entrou para uma religião e abriu mão de tudo, né? Então, assim, há mais ou menos uns 25 anos atrás, eu, a mais rebelde, me desvinculei dos caminhos da minha mãe e eu nasci para a Umbanda, né? Foi onde eu comecei a ter esse contato mais próximo com as ervas, né? Aí se passaram os anos, quando foi mais ou menos 2010, por aí, né? Por volta de 2010, eu comecei a me aprofundar, porque aí a gente já começou a ter mais acesso à internet. Então começaram a surgir os cursos EAD, começaram a surgir novas formas da gente, né? E aí, pô, mas não se resume só a isso, né? Olha que interessante, a ruda não é só para inveja, não é só para pôr atrás da orelha. E aí aquilo foi brotando em mim, assim, foi aumentando em mim, e eu fui buscando cada vez mais conhecimento e fui tomando, digamos assim, cada vez mais gosto pelas ervas, né? Eu me encontrei. Hoje eu posso dizer assim, eu tenho 45 anos e hoje eu posso dizer que eu sou realizada. Hoje eu não trabalho simplesmente pela necessidade. Hoje eu trabalho porque eu amo o meu trabalho. Eu não me canso, eu posso atender ou dar aula o dia inteiro sem parar e à noite eu estou normal, eu estou bem. Porque eu faço o que eu gosto, eu tô ali no meio dessa energia, dessa coisa gostosa, falando de coisas boas, né? E hoje eu tô realizada nessa linhagem que eu sigo de trabalho, com a espiritualidade, comigo mesma, né? Então, assim, aquela coisa do empoderamento, a pessoa vira assim, mulher tem que fazer live maquiada e arrumada, porque senão ela não passa confiança. Gente, mas por Funciona. quê? Pô, meu conhecimento é tão bom, eu aprendi tanto, eu busco tanto, eu aprendo todo dia, eu tenho um conteúdo tão bom. Por que que eu preciso me montar toda para aparecer na live? Hoje não deu tempo, eu tô aqui com o cabelo molhado, tô vermelha porque eu levei minha filha para caminhar no calçadão. Qual o problema? O meu conhecimento é o mesmo, eu posso estar aqui. Então, quando você chega ao ponto de não se apegar a essas, né, essas imposições, é sinal que você está bem. E hoje eu digo que eu estou bem. Por causa que eu estou assim nesse caminho fazendo o que eu gosto. Eu me abri para o conhecimento, eu resolvi me permitir aprender, né, sair daquela coisa imposta pela religião, né? Permaneço na religião, mas sem o cabresto. Então, eu consigo olhar para uma imensidão de conhecimento. Em termos de fitoenergética, assim, você há quanto tempo você está atuando, Priscila? Porque assim, você já nasceu sendo, né, aí uma conhecedora das ervas em função do meio em que você vivia, né? Então você já foi tendo a inspiração desde pequena e esse contato desde pequena. Mas assim, em fitoenergia mesmo, dizendo, eu atuo como fitoenergética há quanto tempo? Tá em torno de que eu comecei a atuar mesmo, né? Desde 2012, 2013, já que eu estou atuando com a fitoenergia. E você hoje atende online, você atende presencial? Como que está o seu trabalho hoje? Como você está desenvolvendo ele hoje, além dos cursos que você dá? Bom, além dos cursos, eu trabalho também com o atendimento, mas o meu atendimento é totalmente online. Eu não atendo o presencial, né? Até porque cada hora eu estou num lugar, né? Por conta dos cursos, né? E aonde quer que eu vá, eu consigo atender os meus consulentes. Aonde quer que eu vá, eu levo o meu tarô, eu levo o meu pêndulo, eu levo meus gráficos, eu tenho lá o meu receituarinho para fazer as indicações de ervas e o conhecimento está comigo. Então eu atendo online, totalmente online, tanto com a fitoenergia quanto com as outras terapias. E você falou tanto aí da arruda, me dá uma dica aí, além do que ela serve, que não é para inveja, para as pessoas começarem a entender um pouco a propriedade da.
Ó, a minha arruda de demonstração, né, de aula, ela tá aqui. Mas ela já tá se tornando um mocinho, né? Ela já cresceu demais, eu já vou ter que trocar ela de vaso e providenciar outra para demonstração, porque tá enorme já. Já não tá cabendo aqui junto com a mamãe. Mas olha o tamanho das folhas, tá dando para ver? Aqui, ó. Tá enorme. Então, gente, nós aprendemos com as nossas avós, né, desde sempre, que a arruda você põe aqui atrás da orelha para inveja, para mal olhado. As benzedeiras usavam e usam muito ainda, as poucas benzedeiras que existem hoje ainda usam bastante a arruda, mas a arruda ela não se limita só na energia da inveja. A arruda ela atua diretamente no campo energético daquelas pessoas ranzinza, chata, mal-humorada, pessoas infelizes, pessoas que estão frustradas, né? Pessoas que, sabe, reclamona? Sabe aquela pessoa que ela acorda reclamando? Ela chega na fila do banco, se tá sol, ela reclama porque está sol. Se tá chovendo, ela reclama porque tá chovendo. Se tá nublado, ela reclama porque tá nublado, né? Então, assim, a arruda também atua nesses campos, né? E a arruda, ela tem uma particularidade dela, que, assim, ela é a planta que mais se doa para nós. Não tem aquela coisa assim, ai, minha arruda morreu, poxa, fulano deve estar com inveja de mim. Não, gente. É porque o que acontece? A arruda, eu costumo dizer que é assim, que quando a gente tem ela plantada na entrada de casa, eu falo assim que ela já é assim, com o bracinho assim, a mãozinha na cintura, ela é toda ali assim, a postos de prontidão. Então, bateu ali uma energia, não só da inveja, mas uma pessoa que veio e ela está frustrada com alguma coisa que ela queria conseguir e não conseguiu concluir, ou ela está triste, está com o choro reprimido, alguma coisa assim. A arruda, ela vai com a cara e a coragem. Ela vai com tudo ao ponto de perder a vida por nós, para proteger o nosso campo energético. As outras plantas, elas murcham, são mais difíceis de morrer. Mas a arruda, ela tem esse lado dela assim mais fiel ao nosso campo energético, né? Do xadrez. Fica lá de frente e dá a vida pelo rei, da rainha, né? Isso. Então, assim, a dica que eu dou também em relação à arruda é sempre assim, a pessoa tem uma arruda em casa. A arruda murchou ou morreu, né? Então, assim, a primeira coisa que as pessoas têm é o quê? Quem veio em casa? Aí você para, pensa, fala assim, pô, mas minha arruda, aconteceu isso com ela, mas não veio ninguém. Ai, será que já estão mandando alguma coisa? Nós seres humanos, a gente tem a mania de sempre pensar assim, né? No que veio lá de fora, mas a gente não se olha. Eu sempre dou essa dica. Sua arruda morreu, sua arruda murchou. Antes de você pensar em quem está com inveja de você, quem que está mal-humorado, quem que está triste, quem está... Pense em você. Vai lá, senta num cantinho da sua casa e se analisa. Como é que eu estou? Eu estou frustrada com alguma coisa? Eu estou com uma tristeza aqui engasgada, que eu estou doida para pôr para fora e não coloquei? Né? Eu estou muito reclamona esses dias. Se analisa. Não aconteceu nada, você percebeu que você não está com nenhuma desses sintomas, digamos assim, dessa energia? Então, aí sim, passo 2. Será que veio alguém aqui? Bom, mas se veio, Dona Ruda, gratidão por a senhora ter se doado para me proteger dessas energias, né? Sou grata. Tira do vaso com a terra e tudo. Se está se está plantada no chão, tira com a raiz, tira com um pouquinho daquela terra, devolve para a natureza, põe lá em alguma terra, algum outro lugar, né? E planta outra no lugar. É simples, não precisa se apavorar, não precisa começar a ficar com medo porque alguém está fazendo. Não, gente, ela já te protegeu. Ela já fez o trabalho dela. E nem precisa se preocupar, Priscila, que foi a gente que não soube plantar arruda, que não soube cuidar da arruda,
Coisa também não. Por isso, nessa hora, bem colocado, nessa hora que você está ali fazendo a autorreflexão, pô, quantos dias faz que eu não molho a minha arruda? Poxa, mas faz 15 dias que eu não molho a coitada. Porque tem muita gente que não molha, não cuida, e acha que a coitada da planta morreu por questão energética, e muitas vezes não é, né? Então tem tudo, por isso que eu falo sobre a autoavaliação. Na hora que você está fazendo primeiro a autoavaliação, você vai perceber se é algo com você, se você não cuidou da planta, né? O que que levou ela a morrer, né? E a arruda, ela, assim, ela gosta de sol, ela gosta de local que bate vento, ela, ela é metida besta também, viu? Ela é bem metida. Ela gosta de disputar com as outras plantas. Então, quando você planta ela isolada num lugar, não tem graça para ela. Ela não vai muito para frente. Mas se você plantar ela próximo de outras plantas, aí ela disputa, ela tem que ficar mais bonita. Tá certo. E ela também tem uma questão de macho e fêmea ou não? É só. Porque eu já ouvi falar isso, tem a arruda fêmea, a arruda macho, tem diferença? Olha, existe a fêmea e a macho, tá? Mas é tudo arruda. Na fitoenergia, é tudo arruda. Então você não precisa se preocupar, a minha é a macho, a minha é a fêmea, serve, é arruda. E não precisa ter das duas perto uma da outra. Entendi. E que outras plantinhas que você tem aí, que eu tô vendo uma que eu acho que é o boldo? Isso, aqui ó, meu amigo boldo. Aqui em frente à minha casa, tem um manjericão aqui no meio. Ah, manjericão. É. Aqui na frente da minha casa eu tenho um pé de boldo que ele já virou cartão postal da cidade. Todo mundo da cidade passa para pegar boldo aqui no meu portão. Ele virou uma árvore. O boldo cresce rápido, né? Aqui É. E o boldo ele tem aquela associação também, né? Só a erva dos cachaceiros, né? Mas não é, gente. O boldo ele vai muito mais além que isso também. Ele atua no campo da limpeza, né? Então, para você fazer um banho de limpeza energética, ele é fantástico. Porém, como eu sempre digo assim, né? Que no curso a gente vai falar muito sobre isso, que tem um tópico do curso que é sobre os tipos de energia, né? Então eu vou usar uma analogia aqui, um exemplo de... Vamos ver aqui, eu tô com o cabelo molhado, acabei de lavar o cabelo, vamos usar um exemplo de shampoo. Você olha lá na gôndola dos shampoos, então tem o shampoo para cabelo seco, cabelo oleoso, cabelos normais e todos os tipos de cabelo, certo? O shampoo para todos os tipos de cabelo, ele serve como? Ele quebra o galho. Não dá para você usar sempre. Então, se você não chegou lá e não encontrou do cabelo oleoso seu cabelo oleoso, você vai no todo tipo de cabelo, quebra o galho, mas o próximo mês você tem que estar usando o seu para o seu tipo de cabelo, não é assim? Por quê? Se você usar o shampoo de cabelo seco para cabelo seco no cabelo oleoso, você vai economizar gás na sua casa, porque você vai sair no dia de sol, você vai ficar um pouquinho no sol e você pode fritar o ovo na sua cabeça, né? Porque o negócio vai ficar mais oleoso ainda. E com as ervas, não é... Por que eu estou usando essa analogia? Para você entender que o quê? Cada tipo de cabelo não é um tipo de produto, cada tipo de energia também é um tipo de erva. Então a gente não pode generalizar a erva de limpeza. Qualquer limpeza é boldo, qualquer limpeza vai arruda, qualquer limpeza é a espada de São Jorge. Não. Assim como o shampoo, quando você vai limpar a sua casa, você não limpa o fogão com o mesmo produto que você vai limpar o vidro. Por quê? Cada tipo de sujeira é limpa com um produto. E a energia também. Ou seja, o boldo ele atua naquele tipo de energia que quando você chega assim, você entra num lugar, te dá aquele peso, parece que você comeu e é uma feijoada e estufou, chega aquela energia, dá até um enjoo. É esse tipo de energia onde o boldo atua. Você faz um banho de limpeza com o boldo e ele vai limpar bem limpo.
Agora, se você tá com uma energia dessa, você tá enjoado, aquela energia assim que, nossa, aquela coisa assim, principalmente quando você vai em departamentos públicos, né, de alguns departamentos assim, onde tem muita sujeira, vamos dizer assim, e aquilo te dá enjoo, te dá nojo de ver certas coisas e você fica com aquilo. Você toma um banho de boldo, você melhora na hora. Se naquele momento você não tem o boldo, você vai para uma outra erva de limpeza, tudo bem, ele vai dar ali um quebra-galho. Mas a semana que vem você está sentindo de novo e não sabe por quê. Porque ainda ficou resíduo da sujeira energética ali. Então, por isso que no curso a gente fala bastante sobre os tipos de energia, né? Então, quando você está em um lugar e a energia do lugar é toda uma energia de raiva, de revolta, sabe? Aquela energia cortante, assim, de pessoas que são extremistas, ferro e fogo, aquela coisa toda. A espada de São Jorge, ela tem uma ação cortante. Então, você toma o banho com a espada de São Jorge ou faz alguma das outras 10 técnicas com a espada e você corta essa energia. Então, quando eu falei lá atrás, né, que o conhecimento das ervas ele foi sendo passado feito telefone sem fio, foi se perdendo muita coisa no caminho, né? Porque quando você brinca de telefone sem fio, quando chega no último, não chegou tudo. Então, muita coisa se perdeu lá atrás, que hoje, com muito estudo, a gente vai resgatando, e isso vai sendo excelente para a gente, porque a gente vai aprendendo a usar, a trazer isso para a nossa vida, né? Certo. E o boldo, né, voltando um pouquinho para ele, ele gosta mais de sol, de chuva, de vento? Como é que é o plantio, o cultivo dele, né? O cultivo dele é assim, ele gosta de estar ao ar livre mesmo, tá? Ele, uma parte do dia bate o sol, outra parte do dia já não bate o sol, não precisa ficar o dia inteiro exposto ao sol, né? E ele gosta de água, ele é a folha dele, né, ó, é gordinha, precisa de água, ele precisa de água. Então, assim, é muito fácil pegar o boldo. Eu tenho esse galinho aqui, né? Toda vez que eu pego um galinho para demonstração, aí ele fica aqui na água, eu deixo uns 2 dias, ele já está criando raiz, eu passo em algum canteiro e coloco lá, ele já nasce. Então eu já contribuo para a cidade também. Tá certo. E tem uma conexão que a gente associou, né, do boldo do Chile com o boldo brasileiro. Qual é a diferença na fita energética, se é que ela existe, né? Isso. Na fitoenergia, o que acontece? É aquilo. Existem vários tipos de boldo. Eu tenho esse da folhona, eu tenho o pequenininho que ele é sem gosto, que dizem que é boldo do Chile, né? Tem vários tipos de boldo. Mas na fitoenergia, tudo é boldo, Tá. tá? Tudo por conta da energia que ele, do pensamento. Isso. Tudo é boldo. O boldo tá ali em qualquer um, se é o pequeno, se é o grande, se é a folha, se é o caule, a raiz. Então tem gente que fala assim, ai, mas tem que ser a folha, não pode pegar nenhum pedaço do cabinho. Pode, porque o DNA do boldo tá ali. O DNA dele tá até na raiz. Então, assim, poxa, eu não tenho, meu boldo não nasceu ainda e eu preciso urgente tratar da energia, né? A fita energia, ela também não precisa de quantidade. Eu tenho aqui uma lasquinha da raiz do boldo, digamos assim, faz de conta que essa folhinha é uma raiz do boldo. Você consegue fazer uma das técnicas de limpeza em você usando só um pouquinho da raiz. Mas como assim tá na raiz? Tá na raiz, tá, o DNA do boldo tá lá. É que nem a gente, para descobrir o nosso DNA, para fazer um exame, um teste de DNA, pode pegar o nosso cabelo, pode pegar a nossa saliva, pode pegar um pedaço da unha da mão, do pé, uma lasquinha do calcanhar, do que for. Nosso DNA tá aqui. Então é a mesma coisa com a planta. O DNA dela, o DNA energético dela tá em tudo. Toda planta começa a se desenvolver de uma raiz, de uma semente, né? Sim, Ela não vem da folha para baixo, ela vem de baixo para cima, né? Então, o sim. princípio da planta está lá. Então,
Então, eu posso entender que, com relação ao boldo, seja o boldo do Chile, seja o boldo brasileiro, importante é o princípio ativo da planta, é isso. Isso, importante o princípio ativo. É a mesma coisa a lavanda. Tem pessoas que conhecem como lavanda, outras pessoas como alfazema, tem gente que conhece como lavanda sendo a flor, alfazema a folha, e assim vai. Só que nós temos catalogadas 19 tipos de lavanda. E todas começam com o nome científico, o mesmo nome científico, lavandula. Por quê? Porque o princípio é o mesmo em todas. Ela vai mudar ali alguma coisinha mínima que na fitoenergética não faz diferença para a gente. Então, é a mesma coisa, você pode estar usando a folha, a flor, a raiz, o caule, tudo. Porque o DNA energético dela está presente ali. Certo. E tem alguma, assim, uma dica, alguma coisa para as pessoas que estiverem ouvindo a gente hoje, como é o Dia das Crianças, o dia da Nossa Senhora? Qual seria uma erva que poderia ser indicada para trazer essa leveza para as pessoas, para trazer essa conexão com a nossa criança interior, com o nosso eu interior, né? Olha, para o dia de hoje, eu tenho comigo que o dia de hoje, né, é Dia das Crianças, Nossa Senhora, para mim tem uma energia de renovação, né? A criança ali, a Nossa Senhora, é renovação pura para mim. É o dia de você pegar assim e se desprender de muita coisa, deixar para trás ali tudo que não serve e se renovar. Né? Se abrir para um novo, se abrir para coisas novas, né? Buscar conhecimento. E uma erva que eu gosto muito da energia dela e que combina com a energia do dia de hoje é o hortelã. O hortelã também ele tem diversos tipos de hortelã. Hortelã-pimenta, né? Um monte. Mas é hortelã. Gente, começou com o nome hortelã, pode usar. Tá? O hortelã ele atua muito nesse campo energético da renovação, de você querer sair da casinha, querer sair da caixinha e buscar o novo, é você querer pegar e falar assim, poxa, eu quero conhecer mais sobre ervas, é você pegar e tomar atitude, não, eu vou fazer o curso de ervas, eu quero conhecer mais sobre tal outra coisa, é você pegar e falar, não, a partir de amanhã eu vou sim. E então é você se renovar, é você renovar seus pensamentos, né? É você parar com aquela coisinha assim, renovar os pensamentos, é você sair do ó vida, ó céus, ó azar, e tomar uma atitude, né? E buscar um novo rumo. Então, a erva perfeita para hoje é o hortelã. Hortelã, então, para ir para a vida, né? Para ir para a vida. E ela tem alguma contraindicação, por exemplo, para crianças, para animais? Olha, para animais, tá? Eu não recomendo nunca o uso de chá. Eu gosto de usar o banho, o sachêzinho. No curso eu ensino a fazer o sachêzinho próprio para os pets também. No curso eu ensino tudo que você vai usar em você, todas as técnicas utilizar em adulto, criança e pet, tá? Então, assim, a contraindicação do hortelã é assim, eu não dou o chá para o pet e para a criança abaixo de 7 anos, eu só utilizo, só recomendo o uso da rosa branca, da erva doce e da camomila. Da Tá? alfazema, né? O caso da hortelã, não. Tá? Por causa a energia da criança, que ela é menor de 7 anos, é uma energia tão pura, que ela não precisa de renovação. Uhum. Isso é verdade. Né? Então, eu sempre me restringo essa. Ai, mas não pode, por quê? Né? Não precisa ficar com medo, gente. É só porque a criança, não há necessidade dessa energia para uma criança menor de 7 anos. Ela precisa apenas assim se manter iluminada, se manter a pureza, manter o equilíbrio que ela já tem. Então eu só me limito a essas 3 ervas. Tá certo. Eu vou aproveitar aqui para a gente
boa noite, boa tarde para todos aqueles que entraram depois, né? Que a gente viu que estão entrando mais pessoas. E a gente vai abrir agora para um bate-papo com as pessoas que tiverem alguma dúvida, que quiserem trazer alguma pergunta para abrir agora nesse momento. E aquilo que não for respondido depois manda para a gente, que a gente vai respondendo aos poucos. Então, fica aí o convite se alguém quiser falar alguma coisa, quiser perguntar. Então, bora lá, pessoal. Aproveita a Pri Quem aí, quiser perguntar. das ervas, né? Aproveita esse momento. Bom, eu acho, enquanto não sobe nenhuma pergunta, né? Eu vou tomar a liberdade de falar o que vai cair no curso, pode ser? Pode ser sim. O Então Rafael vamos falando lá. que a live está muito interessante. Gratidão, Rafa. Obrigada, gratidão. Então vamos lá, no curso, né, a gente vai aprender sobre as ervas que fazem parte da fitoenergia, né? Ervas secas e frescas, que muita gente fica na dúvida, né? Ai, será que é melhor fresca, né? A seca. Ai, eu tenho que fazer uma técnica aqui que vai 3 ervas, eu tenho uma fresca e 2 secas. Como que eu vou fazer, né? Então, tudo isso a gente aprende no curso. No curso também vão 10 técnicas de como utilizar as ervas, então você não vai ficar preso ao uso do banho, ao escaldapé, ao chá. Então, assim, são 10 técnicas que você pode utilizar onde quer que você esteja. Do que são essas técnicas além dos espadapés, dos chás? Olha, a gente tem a cama de cura, a gente tem água saborizada, tem sucos, são várias técnicas mesmo. Então, assim, você pode utilizar, tem o sachê que eu ensino a fazer. Aí a gente vai falar muito sobre o tipo de energia, né? Os tipos de energia, assim como eu citei aqui na hora que a gente estava falando do boldo, né? E da espada de São Jorge. Então você vai começar a aprender a identificar o tipo de energia que você precisa trabalhar. Qual tipo de energia que eu preciso limpar? Qual tipo de energia que eu preciso atrair, né? Qual tipo de energia que eu preciso limpar primeiro para atrair a da prosperidade, para atrair a do amor, né? Então você vai aprender a identificar os tipos de energia. Porque não adianta a gente pegar e soprar canela no dia 1º e sentar no sofá, maratonando Netflix e esperar a prosperidade entrar, porque a prosperidade não entra assim, não. Então tem toda uma preparação que quando você aprende a identificar as energias, você tira de letra. E aí eu vou estar falando sobre tratamentos de foco, atração, intuição, espiritualidade, insônia, depressão e diversos outros tipos de tratamento que são todos muito importantes. A gente vai falar sobre o mito, né, do sal grosso. Tem gente que fala usa, tem gente que fala não usa, né? Então, assim, a gente vai falar bastante também sobre o sal grosso. Vou falar também, ensinar como descartar as ervas, que muita gente fica, ai meu Deus, não pode jogar no lixo. Aí vai e joga no jardim do vizinho. Aí, né, eu vou estar ensinando como descartar. Vou ensinar também quanto tempo cada técnica, ou seja, fiz um banho, posso fazer um banho para a semana inteira, né? Então, no curso a gente vai aprender sempre a durabilidade de cada técnica, tá? As ervas têm, né, um tempo para elas começarem a ter ação, tem classificação morna, né, que ela vai durando mais tempo, né? Isso. Está com uma pergunta, só um minuto. Pode falar. Carla, boa tarde. É verdade ou falso que as plantas de espada de São Jorge, como ninguém pode, devem ser plantadas junto, sempre junto? Não precisa estar sempre plantada junto. Você pode plantar elas ali. É legal, é bem interessante, né? Você ter sempre na porta, na entrada, na frente da casa, né? Então, assim, na minha casa não tem como eu ter. Eu tenho o pé de boldo na calçada, aí tem a calçada, o portão. Então, eu não tenho como plantar a espada de São Jorge ali do lado esquerdo de quem entra, né? Então, tá mais para dentro da minha varanda, mas está à frente da minha casa. Então, você pode
Eu tenho de um lado a espada de São Jorge, do outro tá o Comigo Ninguém Pode. Não necessariamente é uma regra você colocar eles juntos, né? No mesmo vaso, assim, no mesmo Isso, no local. mesmo vaso, no mesmo local. Não tem uma regra para isso, né? O ideal seria que eles estivessem sempre na entrada, porque eles são ervas de proteção. É isso. Isso. Tá. Boldo, espada de São Jorge, o Comigo Ninguém Pode, né? São plantas, a própria arruda, que elas têm que estar de frente. Elas são ali a linha de frente. E a Guiné? O Guiné também. Eu tenho um pé de Guiné bem aqui na frente também. O Guiné também, ele tá ali na linha de frente. E essas plantas todas de poder, né, como a Comigo Ninguém Pode, Espada de São Jorge, a Guiné, a Arruda, elas são, posso chamar de plantas dominantes, ervas dominantes. Como Elas, assim? por exemplo, se eu tenho uma Guiné, eu Uhum. posso estar plantando uma outra planta que ela não tem essa energia de proteção, de limpeza que ela faz. Por exemplo, uma vez eu ouvi falar que se você planta, por exemplo, alecrim, né? Próximo de uma outra planta, ela não gosta, ela morre. Então, perto de outra planta como guiné, como arruda, né? Que elas não se dão bem, que ela termina morrendo. Isso é fato? Não. Sabe por quê? Porque aqui em casa eu tenho essas plantas que eu disse aqui na linha de frente, mas aqui na minha lateral eu tenho todas. As outras, tudo em vasinho, porque eu uso nas aulas, né? Então eu tenho tudo assim em potinhos e elas estão sempre juntas. Uhum. Alunos meus também cultivam e o alecrim ele está perto da arruda, está perto do tomateiro, está perto da salsinha e está sempre que eu costumo dizer o quê? É uma planta que você fez, você plantou uma erva e você está percebendo que ela não está indo para frente, você está cuidando, você está molhando, você foi lá, aprendeu como cuidar, você aprendeu que o alecrim ele gosta de estar onde bate vento, né? Onde bate o sol e sombra, gosta de pouca água, está fazendo tudo certinho. O seu alecrim não está indo para frente, bora para o cantinho da autoanálise. Senta no Bora, banquinho. senta no banquinho da autoanálise e vai se perceber. Porque de repente alguma coisa em você está precisando ser trabalhada e o alecrim está fazendo o trabalho dele. Aí você vai, você trabalha esse seu campo e depois você planta o alecrim que ele vai ficar maravilhoso. Tá certo. Terapia das ervas. É. Ela também está perguntando, e os cactos seriam plantas energéticas? Se sim, elas têm alguma propriedade específica? Olha, na fitoenergia, os cactos eles não estão assim catalogados com toda essa expansão energética, né? Mas os cactos eles são desde sempre, né? E eles têm ali o espinho que ninguém consegue encostar nele. Então ele já tem tudo ali umas dicas de que sim, eles servem para proteção também. E é interessante que o cacto ele sobrevive dentro de casa, né? Então você tem lá a linha de frente dentro de casa, ali na sua cozinha, algum campo, algum cantinho, algum aparador, você tem ali um cacto bonitinho, ele vai estar atuando como proteção também. Só que, por favor, não vai me pegar e cortar cacto para fazer um chá ou fazer um banho, gente, não pode, é tóxico. Assim como a espada de São Jorge também, né? A gente tem que tomar cuidado com o banho, porque Isso. se fosse, vou colocar como vidro, né? Coisas que podem ser perfurantes na nossa pele. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, tem as ervas que são consideradas tóxicas, né? Na apostila eu sempre coloco a observação de como pode ser utilizada, né? E como você citou a espada de São Jorge, então vamos dar o exemplo dela. Eu não gosto de utilizar a espada de São Jorge em banho, tá? Também, muita gente usa banho, fala, tem que cortar ela em sete, fazer o banho, deixar ferver por 5 minutos, tal. Gente, se você tem uma pele sensível, ele pode te dar alergia. Você pode pegar um consulente, um cliente, como você chama, e receitar para ele, indicar para ele um banho de espada de São Jorge e dar uma alergia na pessoa.
Então, essas plantas, essas ervas que são mais fortes, na apostila eu sempre indico o quê? Outras técnicas que não vai ter nem o contato com a pele, diretamente com o banho, né? E nem o chá, nem a ingestão, né? Porque a gente tem que tomar todo esse cuidado, né? Não só com a gente, mas com as outras pessoas também, tá? Que pode acontecer. É natural? É abençoado? É. Mas tem que ter a forma certa de usar. Tá certo. E vamos ver se tem mais dúvidas aí do pessoal. Pessoal, a hora de perguntar é essa, gente. Aproveita. Aí eu vou Vamos. ensinar também no curso, né, fazer as ativações de todas as técnicas e fazendo a ativação sem vínculo religioso. Eu vou estar ensinando várias formas de você ativar o poder energético das ervas na hora que você for utilizar sem vínculo religioso, tá? E vou ensinar também como você incluir o uso das ervas tanto na sua vida quanto na vida dos seus consulentes, Tá certo? certo. Então, aqui já passo para falar que, né, no curso vai acontecer presencialmente aqui no Espaço Florescência, no dia 5 de novembro, que é um sábado, das 10h30 até umas 5h30, 6 horas, porque a gente gosta de falar muito também, né? Então pode ser que vá mais, mas fica o convite para todos que quiserem participar. A gente vai ter mais uma live mais para o final do mês, vamos avisando, eu não me lembro agora a data exatamente, mas acho que é dia 26, se não me falha a memória. A gente tem mais um bate-papo com a Pri, e a Carla está perguntando mais qual chá que você indica para trabalhar ansiedade e depressão. Vamos lá. Para a ansiedade, a depressão, né? Vamos lá na ansiedade, né? Então, a ansiedade você pode estar utilizando a camomila, você pode estar utilizando a lavanda, né? Só que assim, é uma indicação paliativa, que ela vai te dar assim aquele alívio imediato, ali, só naquele momento. Por quê? Isso, é o PS. Por quê? Porque a gente precisa analisar e buscar entender o que está te causando ansiedade. Por que você está ansiosa? A sua ansiedade é por causa da parte financeira? A sua ansiedade é porque no seu trabalho você está tendo problema lá no seu trabalho? A sua ansiedade é porque você está com a baixa autoestima? Então, assim, a gente precisa buscar a causa da ansiedade. E aí a gente vai tratar a causa da ansiedade lá na raiz, o que está te dando ansiedade, para ela poder vir a ser aliviada, para ela vir se estabilizar. A mesma coisa a depressão. O depressivo a gente usa muito, né, no tratamento, o girassol, o próprio alecrim, né, para ajudar a aliviar a depressão. Porém, jamais na fitoenergia a gente senta na frente de alguém que está com depressão e fala assim, olha, eu vou tratar de você sozinha. Não existe. O depressivo ele também precisa estar passando pelo tratamento psicológico, né? Vamos dar graças a Deus se ele não estiver tomando remédio ainda, melhor ainda, porque daí aumenta as chances dele não precisar tomar o remédio, porque você vai estar tratando ali um outro lado. Enquanto o profissional lá, o psicólogo, ele vai estar tratando aqui na frente o hoje, nós vamos tratar o ontem, o que ficou lá atrás. Então, aí a gente usa também bastante, em muitos casos, na maioria dos casos, o girassol e o alecrim estão sempre ali entre os top 10 para depressão. O girassol é um aprendizado para mim. É, O para mim também. alecrim já utilizo. O girassol faz todo O sentido. girassol tem uma técnica que é a técnica da bioplasmia, né, que eu ensino no curso. E a gente usa muito em tratamento de depressão essa técnica com o girassol. Mas você pode sempre assim, se você tem alguém em casa que está fazendo tratamento de depressão, né, indica para essa pessoa cultivar um girassol. Compra lá para ela. Esses que a gente compra no supermercado, eles não vingam.
Eles vêm geralmente sem a raiz, né? Eles duram bem pouquinho. Mas se você plantar a semente do girassol, ele nasce rapidinho. Essa semente mesmo que o papagaio come, sabe? Então, assim, dá de presente num vasinho para a pessoa que está depressiva e pede para ela cuidar todo dia. Todo dia ela vai lá, ela vai dar bom dia pro girassol, ela vai ficar um pouquinho perto dele, ela vai regar, ela vai cuidar dele. É a tarefa dela. Ela vai se sentir muito melhor, porque a energia do girassol é a energia vital. Ninguém olha para um girassol e fala assim, girassol. Ninguém faz assim. Todo mundo olha para o girassol. Ai, girassol, que lindo. Todo mundo já se acende, né? A hora que olha para o girassol. Por quê? Porque ele tem esse poder. A pessoa que é sensitiva, que consegue perceber essas energias, ela olha para o girassol, ela vê assim, em volta dele, até efeito sonoro, porque o negócio é explosivo. É muita energia que tem no girassol. Eu percebo isso, eu tenho uma conexão muito grande com o girassol e eu percebo essa explosão que ele dá. É muito mágico, vale? A Carla, ela continua perguntando aqui, a sálvia e a melissa teria alguma propriedade? Tem. A sálvia, ela é a erva da sabedoria, né? É a erva dos nossos ancestrais. É aquele momento assim que você acessa toda a sua ancestralidade, que você reverencia a sua ancestralidade utilizando a sálvia. A sálvia também é boa para limpeza energética, tem alguns tipos de energia que ela atua, que você pode estar usando para limpeza. Mas o que é mais interessante é ela ser a erva da sabedoria. E todos nós precisamos, né, tá ali reverenciando e saudando os nossos ancestrais. Então, naquele momento, assim, você pega um potinho assim de barro, você põe um pouquinho de sálvia aqui dentro e você acende, ela queima sozinha. Além do cheirinho maravilhoso, naquele momento você saúda toda a sua ancestralidade e pede por sabedoria. É a erva do ancestral, né? É. Legal. O Felipe está perguntando: qual chá é bom para a parte do estômago e intestino? Vamos lá. É a mesma coisa, eu vou dizer para, como eu disse para a pessoa que perguntou sobre o chá da insônia, né? Então, a mesma coisa. É um PS, é um pronto-socorro ali, imediato, tá? Para o estômago, é muito bom a erva doce, não quente. O chazinho da erva doce frio e nem muito forte, tá? Na fitoenergia a gente não usa nada muito forte. Então tem muita gente que fala assim, ai, eu preciso de 10 quilos de tal planta, de arruda para poder tirar toda a uruca que está aqui. Não, gente, não precisa. Você precisa só de uma lasquinha. Então, a mesma coisa o chá. Ó, aqui é um chá de erva doce. Ó, você pode ver que ele está bem clarinho. Ele está bem fraquinho. Então, não precisa ser forte. E, de preferência, frio, tá? Então, ele vai ajudar a aliviar ali aquele desconforto do estômago. Porém, se faz necessário analisar o que causou esse problema no estômago. Que tipo de sintoma. Para poder tratar lá dentro, lá atrás. Porque o estômago ele está gritando agora por algo que aconteceu lá atrás. Há 10 anos atrás, não é de agora. Tá? Para o intestino é a mesma coisa. A erva doce ajuda muito também no intestino. Tanto é que o nenê, quando chora de cólica, né, com gases, com tudo, a mãe dá o chá de erva doce. O chá de erva doce serve para os dois. E ele desincha, né? Você sente Desincha. o estômago doce, você sente o seu estômago mais leve e mais esvaziado, mais... Como é que eu posso? Traz um bem-estar. Dá né? traz o bem-estar. O intestino, né? Pessoas que sofrem com o intestino preso, né? A gente costuma ir buscar o quê? Você está se fechando, se prendendo a quê? Pessoas que costumam se prender, né, muito a padrões, né? A certas
principalmente no trabalho, às vezes muitas situações que ela gostaria de estar fazendo diferente, mas ela está presa ali, ela precisa estar ali, ela precisa daquele emprego, o intestino ele responde, ele prende, ele segura. Então a gente busca sempre analisar, fazer uma anamnese e entender tudo sobre a pessoa para poder buscar a energia que está causando isso. Perfeito, perfeito. Então, recapitulando aqui do curso, né? Vai ser dia 5 de novembro, das 10h30 às 5h30, o dia inteiro, aqui no Espaço Florescência. E as pessoas que quiserem, né, participarem, os 10 primeiros inscritos vão ganhar vão ganhar o ciclo da prosperidade, é isso? O desafio de 21 dias da prosperidade, gente, é o desafio, é muito bom. Eu estou terminando já com uma turma, porque o desafio ele é um compromisso, né, com a energia da prosperidade. E acaba sendo um compromisso meu também com o consulente. Então, diariamente, eu estou lá mandando os áudios com as tarefinhas. Eu estou terminando uma turma que já está com a consciência assim, uau, expandida. É muito bom, vale muito a pena esse desafio. E para quem é terapeuta, depois que termina esse desafio, também pode estar montando grupos e fazendo com seus consulentes. E aí, esses vão ser para os 10 primeiros inscritos do curso. E vai ter a apostila, né? A gente vai ter experiência com as ervas, vai sentir, vai saber 25 ervas, né, que você vai trazer pra gente. Isso. Então... Aí no dia do curso a gente vai montar uma mesa com as ervas para vocês conhecerem, ter o contato energético ali com cada uma delas, né? A apostila, ela vai ser assim que você fizer a sua inscrição, que você tiver matriculado no curso, uns dias antes do curso a gente já está enviando ela em PDF, também no dia, quem quiser, ela no papel ali impressa, né? Eu também levo, mas aí vocês combinam com as meninas, que Sim. Aí a gente providencia tudo. Então, gente, a gente quer agradecer a participação de todos. Eu sei que um monte de perguntas podem estar fervilhando aí, às vezes tem vergonha, às vezes estão querendo curtir, ouvir tudo que está sendo dito. A gente ainda vai fazer mais uma live. Eu agradeço a todas as perguntas, a todo mundo que escutou a gente. A gente vai fazer essa nova live, vai estar divulgando, mas todo mundo que tiver dúvidas, interesse, quiser saber mais sobre o curso, manda mensagem para a gente por aqui pelo WhatsApp. O link da inscrição está na bio do Espaço Florescência aqui no Instagram. Eu juro que eu vou tentar deixar essa live gravada, mas é a primeira vez, então tudo pode acontecer nesse momento, mas eu quero que vocês curtam cada momento e a gente vai encerrar por aqui, assim como a gente começou com uma meditação, com um barulho do tambor, também trazendo esses novos conhecimentos, essa conexão dessas ervas, dessa magia toda aí. Quem sabe faz ao vivo e às vezes a gente tenta fazer. Não é o nosso caso. É a primeira. A gente domina terapias, mas não domina tecnologias. Mas também agradeço, né, Cassio, com a Michelle, a presença de todos. E vamos lá, conhecer um pouco mais sobre as ervas. A gente aprendendo, né, a gente não vai precisar do outro, então isso é muito bom. Na urgência, na emergência, você saber se virar e buscar e manipular essas ervas de uma forma para contribuir com você. Né? Então, é isso aí. Vamos lá fazer o curso da Pri. E gratidão, Pri. Gratidão por compartilhar esse conhecimento que é maravilhoso. Eu aprendi bastante. Já sabia um pouquinho, mas aprendi muita coisa aqui. Com gratidão. Bom, eu que agradeço mais uma vez pelo convite de estar participando da live, de estar podendo levar aí no espaço de vocês esse curso, né? Que para mim, assim, a gente fala curso, mas é uma vivência, é um dia que você vai vivenciar ali uma experiência fantástica com as ervas, né? Vai muito mais além do que a gente imagina. Porque naquele momento, ainda mais no presencial, né? Você está ali, você está tendo contato, você está pegando, igual eu falei do boldo, você vai ter a oportunidade de estar pegando ali e pegando de uma
com outros olhos, né? Então, assim, você nunca mais vai olhar para o boldo como, é o boldo, tá ali em qualquer canto. Não, você vai olhar, nossa, o boldo, verdade. Você vai sentir, você vai ver a diferença. E eu espero vocês nessa vivência. Gratidão a todos que assistiram agora, os que vão assistir depois. Dúvidas, só mandar para as meninas. Então, vamos lá. Tambor é coisa da natureza, então às vezes o tempo muda e ele também muda. Vamos ver se agora a batida, como choveu e deu uma esfriadinha. Vamos ver. Já mudou o barulho, mas que faz, tá? Fechando os olhos, achando uma posição confortável, conectando o nosso coração com a batida do tambor, ancorando todos os ensinamentos de hoje, e muita gratidão e leveza, trazendo essa amorosidade ao nosso redor, a nossa casa, as pessoas que moram nela. Conhecimento é algo que nos eleva. E é com muita gratidão, com muita luz que encerramos essa live de hoje. Arrom. Grande beijo, gente. Tchau, tchau.